Nós paramos nossa aula nesse slide, onde nós começamos a calcular limites. Nós começaríamos a calcular limites. Até então a gente só conjecturava, por um gráfico, ou calculando o valor da função lá pertinho, né? Bom, agora, limite de um número, quando x tende ao número, só pode ser o número, né? Isso aqui só é o óbvio, né? Limite de x, quando x tende a igual a também é óbvio. Limite, agora não é tão óbvio, tá? Não é tão óbvio. Limite de 1 sobre x, quando x tende não a zero, quando x tende a zero pela esquerda, né? Ele é um zero negativo, né? Ele dá menos infinito, né? É mais ou menos óbvio. E quando x tende a zero positivo, né? Zero mais, ele é mais infinito. Mas se fosse dado assim, ó, limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, o resultado dele é não existe. Não existe, porque para ele existir, ele teria que dar o mesmo valor quando x vai para zero menos ou zero mais, e não dá, né? Dão valores lá do outro lado do mundo. Um é menos infinito, outro é mais infinito. Impossível dar mais diferente do que isso. Bom, aqui eu tenho a função y igual a k, né? Então não importa o valor de x, ela vale k. A função y igual a x, né? Não tem onde ela não exista, né? Se eu tenho uma função que ela existe o tempo todo, calcular o limite é muito fácil, é a própria função, né? Não teria nem por que aprender limite se só existissem funções que existissem o tempo todo. Agora, essa função já faz algum sentido, 1 sobre x, já faz. Porque aqui em x igual a zero, já faz sentido calcular o limite. Se você vem pela esquerda, você sabe que dá menos infinito. Se você vem pela direita, chega no zero pela direita, você sabe que dá mais infinito. E no zero não existe, como nós já vimos. Então, o limite do número 3, quando x tende a qualquer coisa, vai dar 3. Né? Nem vou fazer os outros, de tão fáceis que são. O limite de x, quando x tende a zero, é zero. O limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. O limite de x, quando x tende a π, é π. Tranquilo por demais. Algumas operações com limites que são naturais, não vamos precisar decorar, né? Que o limite da soma de duas funções é igual à soma do limite de cada uma delas individuais. Soma ou subtração. Para multiplicação também vale, né? Para divisão também vale. Eu só tenho que tomar um cuidado, né? Isso aqui vale sempre que essa parte de baixo aqui, ó, seja diferente, né? Essa parte não, só o limite seja diferente de zero, tá? Sempre que esse limite, né, de baixo seja diferente de zero. Senão não dá para fazer. E outra coisa também bastante fácil, se eu tenho uma raiz aqui, ó, o limite da raiz é igual à raiz do limite. Então eu não preciso nem pensar muito, né? São operações, eu posso fazer tudo o que eu quiser com essas operações. Vamos calcular um pouquinho já mais complexo, mas ainda fácil, né? Qual que é o limite desse polinômio quando x tende a 5? Isso aqui é muito fácil, porque primeiro você vai fazer assim, coloca o 5 lá, né? Vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3. Esse número existe e dá 8. Né? Então, se fosse para calcular isso, é só calcular a função. Né? Nem faz sentido o limite existir para funções em que é só substituir. Será que essa aqui é um pouco mais difícil? Vamos ver. Quando x tende a 2, eu vou fazer 5 vezes 8, né? Porque 2 ao cubo é 8, mais 4, dividido por 2 menos 3. Né? 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, dividido... é 2 menos 3, não 2 menos 1. Não sei de onde eu tirei 2. Já estava colocando o menos 1 aqui como resposta, né?
Então, menos 44. Bom, quando x tende a 2, calcular esse limite é moleza. Quero ver calcular quando x tende a 3, né? Quando x tende a 2 é moleza. Porque quando x tende a 3 vai ficar 0 aqui embaixo. Talvez esse limite não exista, ou talvez ele exista. Nós vamos ter oportunidade de calcular vários. Agora, calcule o limite de 2 menos x, x menos 4x mais 2, quando x tende a 4. Agora o bicho pega, ó, porque quando x tende a 4, eu vou ficar com... Vou puxar essa letra A para cá, eu vou ficar com 2 menos 4, dividido por 0, vezes 6. 2 menos 4 vai dar menos 2 dividido por 0. E aí, eu poderia dizer, não existe. Mas não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Oi? É 0 mais. É 4 mais, na verdade. Né? É 4 mais. Obrigado, Rian. Então, se é 4 mais, né? Aqui vai ficar 0 mais, como bem disse o Rian. Por quê? Porque aqui é um número um pouquinho maior do que 4, né? 4 mais menos 4 vai dar 0 mais. Opa, então 6 vezes 0 mais, Rian, vai dar, continua dando, só que 0 mais. E menos 2 dividido por 0 mais vai dar menos infinito, né? Porque 2 dividido por 0 mais vai dar mais infinito. E menos 2 por 0 mais vai dar menos infinito por causa daquele menos. Vejam que interessante. Olha como isso aqui você tem que ter um pouco de fé, né? 1 dividido por 0 mais dá mais infinito. 2 dividido por 0 mais dá o dobro daquilo lá, né? Não é igual a 2 vezes 1 sobre 0 mais, que é igual a 2 vezes mais infinito, que é o dobro daquele, só que não existe o dobro do infinito é infinito. Mas já entra um pouquinho de uma fé aí. Ninguém me diga que não tenha fé aí, que tem um pouco de fé. Porque para mim parece que esse infinito é maior do que aquele. Só que em termos matemáticos não existe nada maior do que o infinito, porque o infinito é um número que nunca se chega. Mas é um paradoxo que a gente vai ter que estar enfrentando a todo tempo. Se alguém conseguir entender isso de uma forma diferente do que uma fé, me explique, porque eu entendo isso como uma fé. Agora aqui, quando o x tende a 4 menos, né? Então vai ficar 2 menos 4, dividido por 4 menos 4. 4 menos 4 é um número um pouquinho menor do que 4. Menos 4. Isso aqui, né, Ria? Você já me disse que vai dar 0 menos. 0 menos. Vezes 4 mais 2 também 6, né? Isso aqui vai ficar menos 2, dividido por 0 menos. Isso aqui só pode dar menos infinito. Mais infinito. Menos com menos, né? Mais infinito. Se quando tende a 4 mais o limite dá menos infinito, se quando tende a 4 menos o limite dá mais infinito, eles estão cada um num canto oposto do universo, né? Logo, esse limite aqui, ele não existe. Ele não existe. E é isso que esse diagrama aqui quer dizer, quando você substitui 4 nesse cara, que é igual a esse, nessa função, né? Na função 2 menos x sobre x menos 4, x mais 2.
Quando você coloca 4 mais, dá menos infinito. Quando você coloca 4 menos, dá mais infinito. Bom, e quando você coloca 4, você não sabe se corre por mais ou por menos infinito. Logo, o limite não existe. Até que está dando para engolir. Mas, mesmo assim, vamos, né? Tiago, pergunta, por favor. Sim. O número 4 menos. O menos dele só se aplica no zero? Ótima pergunta, Tiago. Ele se aplica em todos, tá? Mas não é necessário, porque, ó, 2 menos 4 menos, eu falei que dava menos 2, né? Mas, na verdade, dá 1 menos 1,999. 9 infinitos 9, né? Então, eu poderia colocar, na verdade, ali, só que ia complicar a minha vida, mas a tua pergunta foi fabulosa. Eu poderia colocar aqui, ó, então, vamos colocar 4 menos aqui, né? Então, vou colocar aqui 4 menos, que é o corretíssimo, né? Colocar 4 menos. 2 menos 4 menos seria menos 2 menos 3, 1,99. Eu vou colocar, seria 2 menos aqui em cima. Concorda comigo, Tiago, até aqui? Sim, sim. Tá. Agora aqui, 0 menos. E aqui 4 menos mais 2 seria 6 menos. Esses números aqui não faz muito sentido eu trabalhar com os limites laterais deles, porque são números que existem e não muda nada, tá? Tipo, se eu fizer 2 menos dividido até por 6 mais, tá? Isso aqui é exatamente 2 dividido por 6, não muda nada. Então, esse mais e menos eu só carrego onde vai dar perto do zero, onde vai dar zero. Porque o pepino é quando eu divido algo por zero, não quando eu divido algo por 1,99 ou 2,001. Aí a importância da tua pergunta, que ela foi muito bem feita. Por que lá em cima não coloquei e ali no zero eu coloquei? Porque o pepino está no zero. Tranquilíssimo ou mais ou menos? Tranquilo. Entendi, professor. Obrigado. Então, beleza. Obrigado, Tiago. Oi, prof. Oi, Yaya. Fala. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida aqui em cima, 2 menos 4. Pensei que vai ficar menos 2 ou não? Vai ficar menos 2, você está certíssimo, Yaya. Fica menos 2, e com esse menuzinho aqui, fica menos 2. Você está certíssimo, eu me enganei ali, Yaya. Obrigado. Tá bom, obrigado. Agora, esta função, que é a mesma do slide passado, né? Claro que essa do lado de cá também é a mesma. Eu vou dar uma espiada no gráfico da função. E aí eu verifico que aqui em 4, exatamente em 4, eu consigo confirmar que o limite não existe. Né? Porque se ele vem do 4 mais, ele vai para menos infinito, como nós calculamos. Se ele vem para o 4 menos, ele vai para o mais infinito. Exatamente como nós calculamos, ó. Menos infinito no 4 mais e no 4 menos, mais infinito. Tá? É o que acontece aqui, ó. No 4 menos, mais infinito. No 4 mais, menos infinito. Nós poderíamos calcular o limite em outro lugar, aqui não foi pedido, tá? Algo muito parecido acontece quando x tende a menos 2. Quando x tende a menos 2, também eu vou ter uma situação onde o limite da função não existe. Então, já de cara, nós pegamos um pepinaço, que nós tentamos calcular o limite e mesmo assim ele não existiu. Naturalmente, há locais em que a função não existe, nós tentamos calcular o limite e o limite vai existir. Aí é um verdadeiro paradoxo também, né? Mas nós vamos entender. Bom, eu vou copiar esse exercício para o quadro branco. Exercícios copiados.
Vamos resolver os três limites, né? O A, o B e o C. Começando pelo A, para cá. Limite, quando x tende a 3, obviamente agora acabou a brincadeira, né? Por quê? Porque 3 menos 3 dá 0, aí está o nosso pepino. É um limite já onde a função não existe, que é o verdadeiro objetivo do limite, né? x² menos 6x mais 9, isso é uma equação do segundo grau. Eu acho que vai ser possível fatorá-la, x' 3 e 3, né? 3 vezes 3, 9, 3 mais 3, 6, isso aí. Aqui em cima vai ficar x menos 3, x menos 3. Da onde que você tirou isso, Ângelo? Bom, eu não preciso fazer o delta dessas mais simples, né? Tem algo chamado soma e produto. Sendo que o produto de x' e x² precisa dar 9 dividido por 1, onde o 1 está aqui na frente. E a soma precisa dar menos b dividido por a. Então, vai ser 6 dividido por 1. Quais são os valores que somados dão 6 e multiplicados dão 9 ao mesmo tempo? Essa é a solução da equação de segundo grau. Então, achei 3 e 3. E aqui eu escrevo x menos x', x menos x². Se eu fizer a distributiva aqui, vai dar a mesma coisa que lá em cima. E qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem ficou óbvia, né? Você corta esse com esse, né? E você vai descobrir que esse limite, ele vai dar 0. Ah, mas entender ele é o problema, né? Então vamos entendê-lo. x² menos 6x mais 9. Resolver até beleza, mas qual que é o significado dele, né? Não adianta sair resolvendo e não saber qual que é o significado. Bom, feito o gráfico, eu verifico que esta função, que é esta aqui que nós estamos calculando o limite, é exatamente a mesma, ela é uma reta, né? E veja que ela é uma reta igualzinha a x menos 3. É a mesma reta, uma fica em cima da outra. Tá? Eu vou apagar essa reta x menos 3 agora. E se eu der um zoom aqui, ó, eu vou tentar colocar esse eixo um pouco mais para baixo. Aqui por x igual a 3, esse gráfico não existe, precisa ter uma bola aberta. Eu vou tentar dar um grande zoom aí para ver se eu consigo enxergar isso no software. Talvez ele tenha desenhado ele até muito próximo e eu não consiga ver. Eu vou fazer o gráfico de 2 até 4. E eu acho que eu consegui ver, ó, que aqui, ó, exatamente no x igual a 3, a função não existe. Mas eu sei que chegando perto de 3 pela esquerda ou pela direita, ela tende a 0. Ela tende a 0, né? Vou colocar aqui, ó. Chegando por qualquer um dos dois lados, ela tende a 0. Então, é isso que significa o limite. A função pode não existir, mas lá pertinho ela vale 0. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer a letra B. Limite, quando x tende a menos 4, de... Aqui em cima eu vou colocar um 2 em evidência, ó, 2x mais 4, sempre deixar da forma mais simples, que é mais fácil para cortar tudo. Vou fazer uma soma e um produto aqui. Se eu não achar por soma e produto, eu tenho que fazer o delta, né? Aí não tem jeito. Então vai dar menos 12 dividido por 1, e aqui vai ser menos 1, sempre esse com sinal contrário. 3 vezes 4, 12. 3 e menos 4, ó. 3 e menos 4 dá menos 1. 3 e menos 4 dá menos 12. Então, x menos x', x menos x, duas linhas. Ó a vantagem de ter simplificado, né? Colocado 2 em evidência, porque agora eu posso cortar esse com esse,
E o limite vai ficar igual a 2 sobre x menos 3. Não tenho problema nenhum com o limite. Com a função eu tinha. Com o limite não, porque vai ficar sobre menos 4 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 7. Isso quer dizer que conforme essa função se aproxima do menos 4, o y se aproxima de menos 2 sétimos. Mas quando ela for menos 4, ela não existe. Só pertinho de lá, ela vale menos 2 sétimos. Vale a pena dar uma conferida nisso. Quando x se aproxima de menos 4, a função se aproxima de menos 2 sétimos. O gráfico em menos 4 não foi feito, eu vou fazer o gráfico aqui de menos 6. Daí ele pega o menos 4 até 0. Olha aqui, ó. Conforme x se aproxima de menos 4 está aqui, ó. Tá aqui, menos 4,2, então menos 4 está aqui. Eu vou fazer de menos 6 a menos 2 esse gráfico. Pronto. Ó, quando x é 4, não existe, mas conforme ele se aproxima de menos 4, ele se aproxima lá de 0,28. Vamos ver quanto que é 2 sétimos, né? Menos 2 sétimos. Menos 2 dividido por 7 igual a menos 0,28, né? Que é o menos 2 sétimos, um pouquinho mais do que 0,28. Ó, isso aqui é uma escala negativa, né? Cada vez aumenta mais vindo para baixo. Bom, até que vai, né? Não está tão difícil. E vamos fazer a mais difícil, que naturalmente sempre é a última questão. Letra C. Eu tenho o limite quando x tende a 5 de. Vou fazer uma soma e produto aqui em cima. É quadrado, por que não, né? Vai que dá. Até agora tem dado. A soma de dois números que dá menos 10 e o produto de dois números que dá 3. Sempre esse com o sinal trocado é aqui 1. 5 vezes 5, não, 5 vezes 5 é 25, né? 5 vezes 2 dá 10. Ó, 5 e menos 2. 5 e menos 2. Então, aqui vai ficar x menos 5, x mais 2. Aqui embaixo, soma e produto também. 25 e 10 positivo. Ah, aqui é o 5 e 5. Ó. 5 e 5, 5 e 5. X menos 5, x menos 5. Legal. Agora eu posso cortar esse com esse. E continuo tendo um problema em x igual a 5. Continuo tendo, porque vai ficar 7 dividido por 0. Daí eu tenho uma solução brilhante. Eu vou fazer o limite quando x tende a 4,99 de x mais 2 dividido por x menos 5. E vou fazer o limite quando x tende a 5,001 de x mais 2 dividido por x menos 5. Quem sabe isso ajuda. Então, 5 mais 2, 7. Aqui embaixo também vai dar 7. Eu vou colocar esse 5 menos só onde vai dar próximo de 0, que é aqui, né? 5 menos menos 5 vai dar 0 menos. 5 mais menos 5 vai dar 0 mais. Sendo que aqui vai dar menos infinito. E aqui vai dar mais infinito. Logo, esse limite não existe. E vamos fazer uma interpretação geométrica do porquê ele não existe agora.
As escalas, elas só estão indo de menos 6 a menos 2, e elas teriam que passar pelo menos por 5, né? Que é o nosso ponto de análise. Então, eu vou fazer a escala de 0 até 10, já que ela tem que passar por 5. De 0 a menos 2 não tem como, tem que ficar vermelho mesmo. E aqui eu verifico que em x igual a 5, se ele tende a 5 pela esquerda, ele vai para menos infinito. Se ele tende a 5 pela direita, ele vai para menos infinito, fazendo de fato que em x igual a 5, o limite não exista. Calculamos certo, é essa conclusão que a gente consegue chegar. Quando vocês forem estudar em casa, vocês têm aqui os resultados, né? O primeiro deu 0, o segundo menos 2/7 e o terceiro não existe. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Seguimos. Quem que me perguntou antes do mais e do menos aí, que saiu do lugar aqui porque entrou mais gente e saiu? Tiago? Eu, Thiago. Ah, Tiago, muito legal aquela pergunta, gostei mesmo. Eu acabei deixando passar esse detalhe, né, porque de tão acostumado que estou a fazer essas contas, mas eu acho uma pergunta assim de quem está por dentro do conteúdo mesmo. Vocês se lembram, lá no começo, que nós trabalhamos com esse limite aqui, ó. Eu falei, ó, lembre-se desse limite que nós vamos usar ele ainda. Que nós havíamos conjecturado, só olhando, né, que quando x tende a 1, apesar da função não existir, se você fizesse uma tabelinha ou um gráfico, você ia perceber que conforme x se aproxima de 1, o y se aproxima de 2. Ah, mas isso foi conjecturado, foi olhado, né? Claro que tudo isso é válido. Mas nós também podemos calcular esse limite. Qual que é o segredo para calcular? Ah, já vamos fazer. Para calcular um limite que tenha raiz, o segredo é multiplicar ele por 1, né? Um 1 disfarçado. Multiplica em cima por raiz de x mais 1 e embaixo por raiz de x mais 1. Não é menos 1 não, tá? Por quê? Porque quando eu faço o quadrado de a menos b, que multiplica a mais b, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável. Então, aqui embaixo vai ficar a raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai ser x menos 1, né? Raiz de x ao quadrado é x, né? 1 ao quadrado é 1. Aqui em cima não tem jeito, aqui vai ter que aplicar a distributiva. Então vai ficar... Bom, eu sou preguiçoso, não vou aplicar nada, eu vou fazer assim, ó, x menos 1, raiz de x mais 1. Às vezes a preguiça ajuda, porque a gente sai multiplicando e depois tem que fatorar de novo, de nada adianta. Bom, percebam que eu fui bastante informal aqui, porque antes eu tinha que ter escrito limite quando x tende a 1. Então vamos usar a devida formalidade, né? Daqui vem limite quando x tende a 1 de x menos 1, raiz de x mais 1, dividido por raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Percebam que assim, ó, é a raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse menos aqui, ó, ele é da fórmula, hein? É como se fosse assim, a quadrado menos 1 ao quadrado, ó. E esse menos está aqui na fórmula. Não vai fazer esse menos ao quadrado virar mais, porque ele não está dentro do parênteses. Por isso que fica x menos 1. Agora, esse x menos 1 corta com esse. E o bonito queria, né? Queria fazer a distributiva e não ia enxergar isso aí. Olha que pepino. Às vezes, então, é bom deixar em limites. Eu sugiro sempre deixar tudo faturadinho,
Porque o objetivo sempre vai ser cortar alguma coisa de baixo com algo de cima para assumir aqui com alguma indeterminação. Né? Porque quando x tende a 1, continua um problema. Depois que eu corto, deixou de ser problema. Agora vai ficar a raiz de 1 mais 1, que é 2. Nós acabamos de calcular o limite de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1, quando x tende a 1. Quando x tende a outro valor é fácil, é só substituir. Quando x tende a 1, não, daí eu tenho que fazer um pouquinho de alguns algebrismos, né, e encontro que vale 2. Volto a enfatizar, isso não quer dizer que quando x igual a 1, y seja 2. Quer dizer que quando x se aproxima de 1, y se aproxima de 2. Tá? Quando x é exatamente 1 na veia, não existe resposta. A função não é definida. Agora, seja uma funçãozinha definida por partes, né? Então, essa função, ela é definida por esse 1 sobre x mais 2, quando x for menor do que menos 2. Ela é definida por esse x² menos 5, quando está entre 2 e 3. E ela é definida por essa raiz quando x maior do que 3. Aí nós queremos calcular alguns limites. Qual que é o limite da função quando x tende a menos 2? Bom, quando x tende a menos 2, eu pergunto, eu uso a primeira ou uso a segunda função? Porque aqui tem o menos 2 também. Rian. Para fazer o limite unilateral. Ou usa as duas, não sei. Vai usar as duas, porque o limite unilateral vai pegar a primeira e o do menos 2 menos vai pegar a primeira e menos 2 mais vai pegar a segunda. Tá por dentro, hein? Tá por dentro, gostei. Então eu tenho que pegar as duas funções, né? Porque eu tenho que pegar aquela que se aproxima do menos 2 pelos dois lados. E mais, né, Ria? Para o limite existir, ele vai precisar ser o mesmo. O mesmo, exatamente. Então eu vou fazer primeiro o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda. Quando ele tende a menos 2 pela esquerda, é essa função aqui. 1 sobre x mais 2. Quando ele tende a menos 2 pela esquerda, ele vai valer 1 sobre... Bom, ele é menos 2,1, né? Vai dar 0 menos. Né? Vai dar 0 menos. Porque menos 2 pela esquerda... olha que coisa, menos 2 pela esquerda é igual a... menos 2,1. E 2 pela esquerda é igual a 1,9. Que coisa, né? Que coisa. Bom, de qualquer maneira, 1 dividido por 0 menos dá menos infinito. Agora vamos usar outra função que no limite também pega o menos 2. Em menos 2 essa função provavelmente nem exista. Bom, ela não existe mesmo porque não tem o igual nem aqui nem lá, então em menos 2 essa função não está nem definida. Por isso que a gente quer calcular o limite, porque a função, se fosse fácil, eu tinha achado pela função, quando x tende a menos 2, né, de x² menos 5. E aqui é menos 2 pela direita. Isso aqui vai ficar 4, né, porque menos 2 ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, né, vai dar 4. 4 menos 5, que é igual a menos 1. Este limite é igual a este? Não. Então, a resposta da letra A é não existe. Por quê? Porque o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, é diferente do limite quando x tende a 2 pela direita. Logo, o limite quando x tende a menos 2 não existe. Gabriel, entendido isso aí? Entendido. Legal. Vou apagar tudo de uma vez. Só dando um ESC
Descartar. Voltamos. Agora eu quero calcular o limite quando x tende a zero. Bom, qual função que eu pego quando x tende a zero? Ou quais funções? Tiago, quais funções eu pego? Ou qual função quando x tende a zero? Olha para esses intervalos. Essa não é, essa não é. Qual função que é, Tiago? Essa aí do meio, né? Essa aí do meio, né? Não há dúvida. Então, quando x tende a zero, eu vou calcular o limite, quando x tende a zero, de x quadrado menos 5. Quanto que dá isso aí, Tiago, de cabeça? Menos 5. Bom, então, o limite de f de x, quando x tende a zero, eu uso essa função aqui, substituo zero numa boa, lá vai dar menos 5. Essa foi tranquilinha. E agora vamos à terceira, que é quando x tende a 3. Quando x tende a 3, eu tenho que, de novo, fazer com essa e com essa função. Vamos iniciar novamente. Então, quando x tende a 3, né, eu pego essa função e essa aqui também. Porque eu estou calculando o limite, não o valor da função. Se eu fosse calcular o valor da função, eu pegaria só essa do meio, porque aqui tem o igual. Mas como eu estou calculando o limite, eu não pego no igual, eu pego um pouco antes e um pouco depois. Limite, quando x tende a 3 pela esquerda, daí eu pego a função de cima, né, que é no 2,99, de x quadrado menos 5. Essa é bem fácil, vai ficar 9 menos 5, que vai dar 4. Depois eu vou fazer o limite, quando x tende a 3 pela direita, da outra função, agora eu vou ter que colocar o 3 ali, né? 3 mais 13 é 19. Vai dar 3 mais 13 é 19 só na sua cabeça. Na sua cabeça, seu Ângelo. 3 mais 13 dá 16. Raiz de 16 igual a 4. Olha, então esse limite existe. E ele é igual a 4. Vamos acompanhar o gráfico dessa função aqui, definida por partes, que é esse gráfico aqui. Quando x tende a menos 2, quando x tende a menos 2, eu verifiquei que, por um lado, ele tendia a menos infinito e que, por outro lado, eu nem me lembro desse valor, mas tem cara de menos 1, né? E vai dar menos 1, que fica 4 menos 5 menos 1. Ele não pode ser menos 1 e menos infinito ao mesmo tempo. Então, aqui o limite não existia. Quando x tende a zero, o limite deu exatamente igual ao valor da função, que era menos 5, né? 0 ao quadrado menos 5. E, finalmente, quando x tende a 3, né, pela esquerda dá 4. E pela direita dá 4 também. Então, aqui o limite existe. Ô, professor. Sim. Ali, no caso, o 3 mais que o senhor adicionaria no 13, ele não vai fazer uma diferença, então, no resultado, para achar o limite. Não vai fazer. Mas você poderia, né, fazer o seguinte, Ria. Eu entendi a tua pergunta. E eu sei que ela incomoda bastante tempo. Pega 3,9 aqui, ó, e ele vai dar um 3,9 aqui também. Depois você vai pegar um 401 e você vai ver que vai dar um 401 aqui. Como ambos tenderam, não é que são, tenderam ao mesmo valor, então o limite existe. Essa que é o raciocínio.
Conseguiu evoluir um pouco Sim. o raciocínio aí? Sim, sim. Perfeito. Então tá, vejam que essa função que é uma reta, é quase uma reta, né? É esse raiz de x mais 13, né? Raiz de x mais 13, né? E essa outra função aqui é a parábola, né? E por sorte, ambas dão o mesmo valor, né? Aqui. Então, quando termina uma função, continua a outra, né? Aqui vocês têm os cálculos, né, para acompanhar em casa, né? Menos infinito, menos 1, menos 5, 4 e 4, né? Então, letra A, letra B, letra C. Em casa vocês conseguem, quando forem estudar, tem isso nos slides, né? Eu quis resolver na mão, né? Porque não adianta ficar apresentando slide e vocês não acompanharem a construção da resposta. João Pedro, você pediu para repetir qual parte agora, que eu vi o 9 e 8, então foi recente? A C? Tá. Vamos repetir, claro. Eu acho que a C é mais difícil mesmo. Então, na parte C, pede-se para calcular o limite quando x tende a 3. Né? Quando x tende a 3, não é quando x for 3, é quando for perto de 3. X é perto de 3 para essa função e para essa. Então, eu tenho que calcular dois limites. Eu vou calcular quando x tende a 3 menos, que eu pego essa função aqui de cima, né? 2.999. E agora, se eu fizer 3 ao quadrado menos 5, eu não tenho problema nenhum, eu posso calcular. Né? Então, eu não vou me preocupar nem com esse 3 menos. Aqui eu vou colocar 3 direto. 9 menos 5 vai dar 4. Né? Então, quando x tende a 3 menos, ele vai a 4. Tá? Quando x for 3 menos, ele vai dar 4. Agora, eu vou calcular o limite também da mesma função f de x, mas ela é definida por partes, né? Para essa terceira parte, quando x tende a 3 também, só que pelo outro lado. Vou substituir 3 direto, não vejo problema nenhum. Né? Vai ficar a raiz de 16, que dá 4. Então, quando eu substituo o 3 mais, também deu 4. Logo, eu sei que o limite, quando x chega perto de 3, é 4. Tranquilo, João Pedro? Agora nós vamos aprender limites no infinito. No x infinito, não é limites que dão infinito. Limites cujo resultado é infinito, nós já vimos. Né? Quando eu tinha assim, ó, limite, quando x tende a 0 mais de 1 sobre x, esse era um limite no infinito. Desculpa, limite infinito. Né? Era o limite no zero. O limite no zero, cujo resultado dava infinito. Agora nós vamos calcular qual que é o limite no infinito. Aqui, nesse caso, dá o contrário, né? Quando x for infinito, e não importa se é menos ou é mais infinito. 1 dividido por menos ou mais infinito dá 0. Está aqui o gráfico de 1 sobre x. Né? Não importa se ele é mais ou menos infinito. Ele vai dar 0. Então, o limite no infinito, quando x é infinito. Não é difícil de entender. Né? E eles definem assíntotas horizontais. Né? Os limites que dão infinito definem assíntotas verticais. E os limites no infinito definem as assíntotas horizontais. Por exemplo, qual que é o ângulo cuja a tangente... Qual que é o ângulo cuja tangente dá 90 graus? Eu vou dar uma pensada aqui. Eu vou desenhar um círculo trigonométrico. Aqui eu meço os cossenos. Aqui eu meço os senos. E eu tenho que me lembrar onde eu meço as tangentes. É aqui, ó.
numa reta aqui, ó, tangente, que toca uma vez só aqui o círculo, né? Aqui eu meço as tangentes. Então, eu sei que tangente de 0 é 0, tangente de 45 é 1, né? Isso é 1, esse é 45 graus. Né? E conforme eu vou chegando no 90, ó, no 89,999, a tangente dá infinito. No 90 eu não faço ideia. Por quê? Porque no 90,0000001 a tangente vai dar menos infinito. Então no 90 é indeterminado. E aqui pede-se: qual que é o limite do arco, né, cuja tangente Se eu substituir aqui, ó, o x igual a infinito, ele está pedindo qual que é o limite cujo ângulo dá mais infinito. Você vai olhar para cá. Bom, mais infinito, eu posso dizer que é 90 graus. Só que 90 graus podia dar menos infinito também. Então, eu colocaria aqui 90 com um sinalzinho negativo aqui, para ser 89,9999, né? Ou π sobre 2 com um negativo. Para nossa sorte, tá? E por que aqui não está? E por que aqui não está esse negativozinho aqui do lado, né? A função tangente inversa, o arco tangente, ela é definida por bola aberta. Tá? Por isso que não está o menos. Então, naturalmente, ela só vai até o menos. Ela não pega o 90, inclusive o 90. A restrição de domínio da tangente é de menos 90 a mais 90 aberto. Então, naturalmente, esse menos ele está sendo carregado. Não existe o 91 aqui na jogada, tá? A função tangente ela foi restrita de menos 90 a mais 90, intervalo aberto, né? Por isso que não foi enfatizado o menos aqui e o mais aqui. Tá? E nós conseguimos, inclusive, observar, né, que em π sobre 2, em menos π sobre 2, ela nunca chega. Então, eu tenho tangentes horizontais aqui. Tá? Por quê? Porque quando x chega no infinito, o ângulo não passa de π sobre 2. E quando x vai para menos infinito, o ângulo não passa de menos π sobre 2. Eu tenho duas tangentes aqui. Ó. Tá? Aqui é quando x for menos infinito. E outra aqui é quando x for mais infinito. Tenho duas assíntotas, né? Vamos encontrar alguma função um pouco mais light aqui para entender essas assíntotas. Eu acho que essa aqui vai ser melhor. Imagine que eu tenha essa função e veja aqui que é o pepino, que 1 elevado a infinito não é 1. Tá? Porque eu vou fazer o limite quando x tende a mais infinito, depois eu vou fazer a menos infinito também.
eu estava dando uma olhadinha aqui na dedução do e eu descobri por que eu não fiz a dedução. Porque eu nunca fiz, porque precisa de conhecimento de séries, né? Porque o também é definido por uma série, e série nós vamos aprender lá só em cálculo 3. Tá? Então, esse é um limite fundamental que nós vamos ter que simplesmente aceitá-lo, tá? Como verdadeiro. Nós não vamos deduzi-lo. Sim, Rian? A série que o senhor diz é de somatório? Isso. Ah, sim. Tá. Porque o na x ele vai ser igual a 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 vezes 2, né? Ele vai sendo esse somatório infinito, né? 1 sobre n fatorial. A gente até vai testar ele aqui, né? Vamos fazer aqui. Eu acho que eu fiz na aula de programação, acho que o professor tinha passado uma coisa dessa. Ah, tá. Então ele deu a definição do Eu acho que foi, ou foi do ou foi de alguma outra coisa. Ah, tem de vários, viu? Tem de vários. Não, foi de uma função trigonométrica, eu acho. Que daí fazia para uma o série seno também. e o cosseno, Rian, o seno e o cosseno são elevado no número complexo, para ver como é importante. Ah, que louco, né? Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, é isso aí, ó. Eu vou fazer de I ou de N igual a 0 até um número aqui, 10, depois eu faço até infinito, né? De 1 dividido por N fatorial. Olha aqui, olha, já está se aproximando, né? Isso se eu colocar 10.000, ele não vai fazer 10.000 fatorial, que vai dar um número muito grande. Até o 100 ele vai bem, né? Mas, né? Vou fazer 1.000 fatorial, vai dar 1.000 vezes 999, não faz sentido, né? Então, esse é o número né? 2.718. E essa dedução, ela não agrega nada aqui em cálculo 1, tá? Então, nós não vamos fazer essa dedução, eu só tenho que saber de cor, né, que esse tipo, né, esse jeitão de função aqui dá né, e veja que isso é uma espécie de 1 elevado a infinito, né? Bom, é bom decorar, igual a tabuada. Agora, essas funções aqui é questão de lógica, né? Quando x tende ao infinito, o que acontece, né? Quando x vai para mais infinito, aqui dá mais infinito em y, e aqui dá menos infinito em y, né? Quando x vai para menos infinito, aqui dá mais infinito e aqui dá mais infinito, né? No x ao cubo, né, dá menos infinito, mais infinito, e no x da quarta, mais infinito e mais infinito. Bastante lógico, né? Só pega o infinito e coloca lá no polinômio. E daí poderia se perguntar, né, qual que é o limite dessa função? Vou fazer um teste. Eduarda Geraldi dos Santos, está na escuta? Kailane, está na escuta? Samantha, está na escuta? Kailane já vi azular aqui a minha tela. Samantha, Leônidas, Igor, vão se manifestando, senão eu acho que não estão. Sim. Ah, obrigado, Samantha. Eduardo. Vamos lá, se manifestar. Ana Júlia. Beatriz. De vez em quando é bom chamar, porque daí ficam espertos, né? Bom, limites de polinômios, né? Então, foi dado aqui um polinômio quando o x vale menos infinito. Samantha, se eu tenho um x muito grande, você há de concordar comigo que um número grande elevado na quinta é muito maior do que o número grande elevado ao cubo. Concorda comigo, Samantha? Sim. Então, morre tudo que está para cá. Só interessa quem manda né? O maior vai mandar. E pronto. Então, o limite de tudo isso aqui é igual só ao limite de 7x elevado na quinta, que vai dar
menos infinito, porque x tende a menos infinito. Da mesma forma, Samantha, o limite de tudo isso aqui, quando x tende a infinito, não importa se é mais ou menos, tá? De qualquer forma é um número grande, né? Esses aqui eu vou mandar tudo para as cucuia, porque são números muito pequenos quando comparado ao grande na oitava. Então, eu só pego o maior grau, né? Então, menos 4 vezes x na oitava, bom, é menos infinito na oitava, menos infinito na oitava vai dar mais infinito vezes menos 4 volta a dar menos infinito. Então, esse limite vai dar menos infinito. Samantha, 102% concordado? Sim, mas tipo, se fosse x elevado, por exemplo, um número ímpar e fosse negativo, daí ia interferir alguma coisa? Ia, adorei a pergunta. Vamos supor que aqui fosse x na sétima, né? Continuaria sendo o maior grau, né? Daí ficaria menos infinito elevado na sétima, que daria menos infinito vezes 4, vezes menos 4, que dá mais infinito. Quase que eu levei um susto aqui. Interferiria. Agora está 102%. Sim. Ou bagunçou tudo de vez, Samantha? Não, né? Não, tá indo. Tá indo? Então tá bom. Vá perguntando, Samantha. Não tenha... Bom, agora eu vou... Fala aí, Aya. Nada. Explique de novo. Tá um pouco baixinho, mas eu entendi. Por favor, explique de novo. Sim, vamos lá. Quando o x é um número muito grande, né? Imagine, por exemplo, 10. Né? Como se 10 fosse um número grande, né? Mas tudo bem. 10 na quinta é muito maior do que 10 na terceira, porque 10 na quinta é o quê? É 10. Isso aqui é quanto? 10 mil? 1, 2, 3, 4. 100 mil. 10 na quinta é 100 mil. E 10 na terceira é 1000. Você há de concordar comigo que 100 mil é muito maior do que 1000. Isso que eu peguei 10, que nem é um número tão grande. Se eu pegar um x igual a infinito, né, esses aqui ó, não fazem nem cócega. Então eu simplesmente elimino, não vou calcular. Se o x for menos infinito, esses outros não fazem nem cócega. O que o 1 vai fazer de cócega no infinito? Nada. O que um x vai fazer de cócega num x na oitava? Nada. Né? Então, vou calcular só o limite do cara que tem um maior grau. Note que isso só vale quando o x é muito grande. Se x tendesse ao número e não ao infinito, eu não posso usar essa técnica. Agora sim, ó, menos infinito na quinta vai dar menos infinito, vezes 7 menos infinito. Agora aqui vai ficar menos infinito na oitava, porque o expoente é par, vai dar mais infinito. Mais infinito vezes menos 4, menos infinito. E aí, como é que ficou? Sim, ficou claro. Obrigado. Imagina. Agora nós vamos pegar algo um pouco mais difícil do que um simples polinômio, vai ter uma divisão. Tá? E se eu tenho uma divisão, esse limite aqui, se eu sair mamuteando aqui, colocando x igual a infinito, né? Isso vai ficar algo assim, infinito sobre infinito. E infinito sobre infinito pode ser qualquer coisa. Pode ser infinito, pode ser 0, pode ser 2, pode ser menos 7, pode ser qualquer coisa. Então, é uma indeterminação por enquanto. Eu não vou poder desistir já. Não vou dizer que é uma indeterminação. Eu vou, como x tende a infinito, eu vou dividir tudo isso aqui por 1, que não vai mudar. Então, eu vou fazer assim, ó, 3x mais 5, dividido por 5. Por x, não por 5, por x. E aqui eu vou fazer 6x menos 8, dividido por x. Então, eu dividi
a parte de cima e a de baixo pela fração pelo mesmo número. Claro que eu não vou cortar esse com esse. Tá? Isso aqui vai ficar agora de uma forma mais complicada de se enxergar, mas mais fácil de resolver o limite. Quando x tende a mais infinito. Bom, 3x dividido por x vai dar 3. 5 dividido por x, fica 5 dividido por x, não tem o que fazer. 6x dividido por x vai dar 6. Menos 8 dividido por x, não tem o que fazer, vai dar menos 8 dividido por x. Apaga aquele mais. Menos 8 dividido por x. Bom, transformei um limite ruim num horrível. Mas não ficou tão horrível assim não, porque quando x tende a infinito, quanto que é 5 dividido por infinito? Leônidas, quanto que é 5 dividido por infinito? Igor, quanto que é 5 dividido por infinito? Alguém? Quanto que é 5 dividido por infinito? Qualquer um. É 0, prof. 0. Então, esse também é 0. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 6. Simplifica, isso aqui vai dar 1 meio. Então, este limite aqui, ó, conforme x tende a infinito, dá 1 meio. Vamos ver num gráfico o que isso aí significa. E vou fazer ele em y aqui de menos 20 até 20. Bom, a partir de 20 eu já vou considerar infinito. Então, eu tenho um problemaço aqui no x igual a 8/6, né? Tudo bem, mas não é isso que eu estou vendo. O meu caso é ver quando x tende ao infinito. Então, eu até vou fazer o seguinte, eu vou fazer o gráfico de menos 10 a 10 em ambos os eixos. Quando x tende ao infinito, para mim está bem claro aqui para quanto, né? Tanto menos infinito quanto mais infinito. Eu poderia fazer então ele de menos 100 a mais 100, ó, de menos 100 até mais 100, para ele chegar mais perto, né? É 0,516, né? 0,516 ou 1 meio, né? Eu posso colocar aqui bem no 0,5, que vai ser 1 meio, 0,5, né? Ó, ele tende a 1 meio, né? A essa assíntota horizontal. O que nós já havíamos aprendido, que quando x tende a mais ou menos infinito, né, eu tenho uma assíntota horizontal, e essa assíntota é em y igual a 1 meio. Não pareceu tão difícil. Vamos fazer mais uma para afirmar bem os conhecimentos, né? Qual que é o limite dessa função aqui quando x tende a menos infinito? Bom, se eu colocar só o infinito, né, eu vou encontrar aqui infinito dividido por infinito, não vai me ajudar muito. Tá? Eu tenho que fazer aquela estratégia de dividir, né? Já que eu tenho x, eu vou dividir por algum x, né, por 1. Né? Então, a ideia é dividir em cima por alguma coisa e embaixo tem que ser pela mesma coisa. Eu vou dividir por x ao quadrado em cima e embaixo. Tá? Vou dividir em cima por x ao quadrado, embaixo por x ao quadrado. Aí eu vou ficar com isso aqui. Limite, quando x tende a menos infinito, de... Bom, 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vai dar 4. Menos x dividido por x ao quadrado, vai dar 1 sobre x. 2x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 2x.
5 dividido por x ao quadrado vai dar 5 sobre x ao quadrado. E agora eu vou ver se a minha estratégia de dividir por x ao quadrado foi boa, ou deveria ter dividido por x ao cubo. Este aqui vai dar 0. Este aqui vai dar 0. Este não vai dar 0. Então, isso aqui vai ficar igual a 4, dividido por 2 vezes menos infinito. Que vai ficar igual a 4, dividido por menos infinito, que vai dar 0. A minha estratégia foi boa. Deu 0. Um pouquinho diferente dessa estratégia aqui, que eu dividi por x ao cubo dos dois lados, né? Mas também deu 0, confirmando a nossa resposta. Vamos fazer mais um. O limite desse cara aqui, quando x tende a mais infinito. Eu vou optar por dividir em cima e embaixo. Por quanto? Vamos pensar. Se eu dividir por x ao cubo em cima, vai dar boa. Mas embaixo não vai dar boa, porque vai dar 0 o denominador. Então, posso dividir no máximo por x. Bom, vou dividir em cima e embaixo por x, né? Daí eu vou ter o limite, quando x tende a mais infinito, de... Se eu só vou dividir por x, vai ficar 5x ao quadrado, menos 2x, mais 1 sobre x. 1 sobre x menos 3. Vamos ver se a minha tática deu certo. Esse aqui vai valer 0, porque x tende ao infinito. Esse vai valer 0. E agora eu vou ficar com 5 vezes infinito ao quadrado menos 2 vezes infinito sobre menos 3. Tá. Aqui embaixo é menos 3, não tenho com o que me preocupar. Infinito ao quadrado é muito maior do que qualquer coisa vezes infinito. Então, esse aqui não faz nem cócega. Vai ficar 5 vezes infinito ao quadrado sobre menos 3. Tudo isso aí vai dar menos infinito. Nós fizemos de maneira muito informal, vamos à formalidade. Ali eu vou ficar com menos 1/3, né? Que é desse menos 1/3 que eu... Não. Agora, depois que eu substituir, eu não posso mais fazer isso. Tá? Então, tem que ser feito dessa forma aqui mesmo. Tem que ser feito dessa forma aqui mesmo, e por aqui eu consigo verificar, né, que eu pego só o maior expoente, porque este cara aqui, ó, quando x tende ao infinito, é muito maior do que esse aqui. Aqui é infinito ao quadrado, aqui é só infinito. Né, e aqui vai ser dividido por menos 3. Né, se eu pegar o infinito, né, ó, infinito ao quadrado, vezes 5 vai dar infinito, dividido por menos 3 dá menos infinito, né? A influência do sinal do menos 3 que deu o sinal negativo aqui. Agora vamos a uma maneira mais simples de se resolver esses limites, né? Que tal você, de novo, ó, x tende ao infinito, só usa o de maior grau. Então esse aqui não faz nem cócega, esse aqui não faz nem cócega, né? Corta x com x, dá 3/6, aquele primeiro. O segundo limite... Pega só o de maior grau também, em cima e embaixo. Daí você vai cortar esse com o quadrado, né? Quando x tende a menos infinito, né, ficou fácil, porque ficou 4 dividido por menos infinito, que dá 0. E esse último que nós calculamos, né, que foi esse de cá, você também só vai pegar o de maior grau em cima e o de maior grau embaixo. Só cuida para não cortar o sinal, né? Que eu cortei o sinal do de baixo. Aí eu posso cair num erro.
Então fica 5x ao cubo dividido por menos 3x, né? Corta esse com esse, vai dar 5x ao quadrado, né? Infinito dividido por menos 3 menos infinito. Muito mais fácil essa última maneira, né? Só pega o polinômio de maior grau em cima, o polinômio de maior grau embaixo. Lembrando que isso só funciona quando x tende a mais ou menos infinito. Quando tender ao número, essa técnica aí já não é válida. Nem a anterior de dividir em cima e embaixo por x ao quadrado ou por x. E agora, para dar uma alegria, funções mais fáceis, né? Quanto que vale o limite quando x tende ao infinito de seno de x? Não sei, é indeterminado. Né? Quando x tende ao infinito, a única coisa que você sabe é que ele vai estar entre mais 1 e menos 1, que muitas vezes já é suficiente. Mas o limite, no rigor matemático, não existe. Qual que é o limite da função e na x, que é essa azulzinha aqui, ó, quando x tende ao infinito? É infinito. Qual que é o limite da função ln de x, que é essa função aqui, quando x tende ao infinito? Rian, qual que é? E? Acho que infinito também, cara. Infinito também. Porque ela não para de crescer. Ah, sim, tá. Mas veja, eu perguntei. Não vai ficar... Só que parece que o infinito dessa é maior do que o infinito dessa, né? Não, ela só cresce numa taxa maior. Exato, ela cresce numa taxa maior, mas, assim, vamos falar do velho estilo mamute, né? Parece que o infinito dessa é maior do que o infinito dessa, né? Sim, sim. Então, no estilo mamute é isso que acontece mesmo. Tá, mas você falou no estilo formal, bonito, elegante, gostei. Né? Ela cresce numa taxa maior. Isso foi um linguajar técnico, perfeito. Né? Bom, quando x tende ao infinito, o e na x vai para mais infinito, e o e na menos x vai para quanto? Qual que é o limite quando x tende a mais infinito de e na menos x, sendo e na menos x essa função? É menos infinito ou é zero? Rian. Para mim de novo? Ah, tá. Sim. É zero. É zero. Não é menos infinito. Certíssimo. Zero. Então, não é porque o x vai para o infinito que a função necessariamente vai para o infinito. Sim. Limite bilateral, nós já vimos o que é, né? Bilateral, né? Quando x tende a pela esquerda ou pela direita, o y tem que tender ao mesmo valor. Isso é um limite bilateral, né? E o limite só existe quando seus limites laterais são iguais. E nós chegamos finalmente à última parte da matéria, que é continuidade. Tá? Continuidade você pode encarar assim como você joga uma bola longe, né? O movimento dessa bola é contínuo desde que não encontre nenhuma parede no caminho, né? Ninguém intercepte ela com um tiro, né? Essa bola faz um movimento contínuo. Então, essa função aqui ela não é contínua porque tem um salto aqui. Que seja um salto milimétrico, mas tem um salto. Essa muito menos porque tem um saltão. Essa muito menos... né? Porque, meu Deus, ela vai para o infinito, dá um salto para cá, vai para o infinito e volta para aqui. E essa também não é contínua, porque ela saiu daqui, foi para lá e voltou. Nenhuma dessas funções é contínua, se comporta como uma bola que eu atiro longe. O que define continuidade? Em resumo, é só esse item 3 aqui, ó. Isso aqui que define continuidade. A função precisa existir e o limite precisa ser igual à função naquele ponto. Só isso. É a função mais linda que existe, a função contínua. Ela existe e o limite é igual à função. Então,
é aquela função cujo limite nem faz sentido algum de a operação limite existir, porque é igual à função. Vamos a alguns exemplos, né? Essa função aqui, ó, x menos 4 sobre x menos 2, ela é contínua o tempo todo? Bom, eu já sei que não, ela vai ter um problemaço aqui em x igual a 2. Inclusive, o limite em x igual a 2 existe de f de x, né? Se eu for fazer o limite de x² menos 4, que é x menos 2, x mais 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, né, esse limite existe, ele é igual a 4. E esse f de x ele é representado por esse gráfico aqui embaixo. A função não existe, tá? F de 2 não existe. Agora, o limite de f de 2, que a gente escreve assim, limite de f de x, quando x tende a 2, esse existe. Ele existe e ele é igual a 4. Quando x se aproxima de 2, y se aproxima de 4. Ok, o limite existe. A função não existe. Então não é contínua. Para a função ser contínua, lembre-se que tem uma regra só para seguir. Limite quando x tende a A, né, o x tende a 2, de f de x, tem que ser igual a f de 2. Bom, o limite deu 4 e o f de 2 não existe. Não tem como fazer esses dois serem iguais, né? Logo, essa função não é contínua. Essa função, esta f de x, não é contínua em x igual a 2. Agora vamos verificar se a segunda função g de x é contínua em x igual a 2. Bom, g de x é definida por partes. Ela é igual a f de x, ó, isso aqui é igualzinho a f de x anterior, só que menos em x igual a 2, já começou bem. Quando x for 2, a função vale 3, de forma que g de x é representada por esse gráfico. Eu sei que o limite de g de x, quando x tende a 2, eu vou ter que calcular, né? É igual ao limite, quando x tende a 2 de... Veja aqui, eu tenho que chegar perto de 2, não no 2. Perto de 2 é essa função aqui de cima. X menos 2, x mais 2 sobre x menos 2. Corta, corta, vai dar 4. Então, o limite de g de x, quando x tende a 2, dá 4. Quanto que é g de 2? G de 2 é 3. Esses dois são diferentes. Logo, a função não é contínua. Essa não era contínua, essa não é contínua. Agora vamos para a última função, h de x, que ela é igualzinha àquela primeira, f de x, tal como a segunda também era. Menos em x igual a 2, o que já é um ótimo começo, né? Mas só um começo. E em x igual a 2, a função vale 4. O que faz dar esse gráfico aqui. Se eu calcular o limite, quando x tende a 2, de h de x, é a mesma coisa que calcular o limite de x menos 2, x mais 2, sobre x menos 2, a mesma coisa, né? Corta, corta, isso aqui vai dar 4. E eu sei que h de 2 é igual a 4. Bom, agora sim, h de 2 foi igual ao limite, quando x tende a 2, de h de x. Por quê? Porque 4 é igual a 4. Ok, essa função é contínua. E no gráfico é fácil de ver. É fácil de ver porque ela não dá nenhum pulo para lá ou para cá. Ela é comportadíssima. Kailane, Igor, Samantha, Leônidas, tranquilo?
Não estão respondendo nada? Agora eu não sei se estão Sim, aí ou não. professor. Sim, Sim? professor. Estou ouvindo, Samantha. O que você falou? Só falei que estava tranquilo. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Leônidas? Tranquilo? Tranquilo. Eduarda? Tá na escuta, Eduarda? Yasmin? Nicolas? Não peguei no teu pé ainda hoje, Nicolas? Tá na escuta, Nicolas? Não tá. Meus caros, só uma aqui para nós finalizarmos a continuidade e treinarmos um pouco mais, né? Então, eu tenho essa função, que é a função naturalmente de um círculo, né? Porque eu sei que a função de um círculo é x² mais y² igual a raio ao quadrado. E y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada. Nicolas, eu vi azular aqui agora o teu, mas eu não te escuto. Tá? Mas já sei que você está aí. R ao quadrado menos x ao quadrado. Então eu sei que é um círculo de raio 3, e só a parte de cima do círculo. É isso aí, pro. Parte azulada. Agora ouviu? Agora eu tô te ouvindo, Nicolas. Deu boa. Eu tava pegando fone pro microfone. Ah, tá. Legal, perfeito. Bom, então o que se pode dizer acerca da continuidade da função y igual a 9 menos x²? Bom, eu sei que eu vou ter problema fora do domínio, né? Então, 9 menos x² precisa ser maior ou igual a 0. Cuidar muito para não fazer isso x², né? O que eu posso querer fazer aqui é isso aqui, que não está errado, tá? x², né, passa para lá, menor ou igual a 9. Tá certo, mas é confuso. Tá? Eu prefiro escrever isto da seguinte maneira: menos x² mais 9 maior ou igual a 0. Né? E fazer um risquinho aqui e pensar com ele só em igual. E eu vou descobrir que em mais ou menos 3, né? Em menos 3 e mais 3, a função vale 0. E eu sei que ela é uma parábola com a boquinha para baixo, né? Por causa do menos, né? Bom, quando que tudo isso aqui é maior do que 0? Aqui, ó. Aqui é maior do que 0. E aqui é menor do que 0. Então, eu sei que essa função vai existir quando x for maior do que menos 3 e menor do que 3. Ou igual, porque não tem problema nenhum isso dar igual a 0. Agora, não pode ser menor do que menos 3 e maior do que 3. Então, o que eu posso dizer da continuidade dessa função? Eu posso dizer isso aqui, ó. Ela é contínua de menos 3 a mais 3, inclusive. Ela não tem nenhum problema entre menos 3 e mais 3. Agora, passou do menos 3 ou passou do mais 3, eu vou ter problema. Tranquilíssimo? Eu acho que não é difícil. Né? E claro que ela só precisaria ser contínua, tá? Ela só precisaria ser contínua, aqui do menos 3 mais ao 3 menos, tá? Por definição, não precisa pegar não precisa pegar o 3 mais, nem o menos 3 menos, tá? Para ser intervalo fechado. Parece um pouco contraditório, né? Mas f só precisa ser contínua no intervalo AB aberto, tá? Para a gente dizer, né, que a função é contínua no intervalo fechado. Parece contraditório isso aqui.
né? Mas é assim que é a definição. Tá? Não há necessidade. Por quê? Porque é o começo e o fim do intervalo. Tá? Só por isso. Aí eu não, se eu colocasse menos 3 menos ou mais 3 mais, daí já estaria fora do domínio aqui. E olha, eu falei que já ia terminar, mas tem pelo menos mais umas duas, então vamos fazer. Né? Quais os valores de x? Né? Em quais valores de x há descontinuidades no gráfico? Isso é muito fácil de verificar. Há descontinuidade exatamente naqueles pontos onde no domínio eu tenho uma complicação. Eu tenho pontos de complicação onde o denominador é zero. O denominador é zero, se eu fizer aqui por soma e produto, em 2 locais, provavelmente, né? Depende, pode dar raiz complexa também, não seria nenhum. O produto dá 6 e a soma dá 5, 2 e 3. 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. E daí eu dou uma espiada no gráfico que foi passado de presente aqui para nós. Né? E eu percebo que eu tenho um problemaço aqui, ó. Eu tenho um problemaço. Em x igual a 2 e no x igual a 3 também. Ó. É uma descontinuidade mais comportada. Aqui é uma descontinuidade clara. Né? Vou escrever aqui, descontinuidade claríssima. Mas isso aqui é uma descontinuidade comportada. Isso é uma descontinuidade comportada. Tá? Porque ela não chega a ser uma assíntota, mas é uma descontinuidade. Rian, você ia comentar alguma coisa? Ô, professor, essa também é ela é removível? Ela pode ser removível, né, Ian? Ela vai ser removível se você falar, por exemplo, que y igual a x quadrado menos 9... Opa, eu tô... y igual a x quadrado menos 9 sobre x quadrado menos 5x mais 6, né? Né, colocar vírgula, cx diferente de 3. E y vale 6... Cx igual a 3. Você acabou de remover a descontinuidade. Por isso que você chama essa aqui de descontinuidade removível, né? Mas ela é removível se você escrever a função daquela maneira lá. Ótimo. Se eu só fizer ali o x menos 2 vezes x menos 3, eu não removo ela, né? Eu tenho que especificar que ela é uma função definida por parte. Então. Exato. Senão você não remove. Tá. Senão você não remove. Obrigado. A gente só pode... Obrigado a você pela pergunta. A gente só pode remover descontinuidades comportadas. Comportada não é um nome técnico, né? Por isso que existe esse nome de descontinuidade removível, né? É uma descontinuidade com possibilidade de remoção. Não adianta nada eu escrever, por exemplo, Rian, tentar remover essa daqui, ó, essa 2, né? Vamos dizer que eu tente remover todas as descontinuidades. Daí o mamutinho ia fazer assim, ó. Já que deu certo, x quadrado menos 5x mais 6, né? X diferente de 3 e x diferente de 2. Né? Daí, 6 se x igual a 3. E aí o cara escreve aqui, sei lá, 0 se x igual a 2. Não adianta nada colocar um ponto 0 aqui, ó, porque ele vai pular daqui para cá e depois daqui para lá. Né? Não removeu descontinuidade. Você só consegue remover esse tipo de descontinuidade. Mas e a grande pergunta é, como eu sei, sem ver o gráfico, quando eu tenho aquele tipo de descontinuidade? Bom, isso é uma boa pergunta também. Daí você vai fazer o seguinte, você vai fazer o limite de x mais 3, x menos 3, sobre x menos 2, x menos 3. Né? Você vai fazer esse limite quando x tende a 2, por exemplo. Quando x tende a 2, isso vai dar 5.
dividido por 0. E a gente sabe que horas é dividido por 0 mais, horas é dividido por 0 menos, esse limite não existe. Então, em x igual a 2, certamente a descontinuidade não é removível. Depois você vai fazer o limite de novo, de x mais 3, x menos 3, sobre x menos 2, x menos 3, agora na outra descontinuidade. Daí você vai cortar a mesma coisa, esse com esse, substitui x igual a 3, vai ficar 3 mais 3, 6. 6 dividido por 1. Né? Então, você verifica que quando x igual a 3, o limite dá 6. A função não existe. O limite dá 6. Tá? Mas quando existe o limite, a descontinuidade é comportada. Se a descontinuidade é comportada, ela pode ser removível pelo golpe f de x igual a x² menos 9 sobre x² menos 5x mais 6, x diferente de 3 e 6 se x igual a 3. Muito bem feita essa tua pergunta, né? A gente trabalhou, veja quanta coisa a gente trabalha quando uma pergunta é feita. Né? É fundamental, as perguntas, elas são o coração da aula. Sem pergunta, a aula se torna monótona. Vocês estão achando chato assim? Imagine sem pergunta aí. Bom, a partir da continuidade, do teorema da continuidade, né, se criou o teorema do valor médio, ou do valor intermediário, que diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua, não importa o jeitão da função, se ela é contínua entre A e B, né, veja que A vai me fornecer um YA, ou um F de A. B, naturalmente, me oferece, né, vai me retornar um YB. Se eu tenho uma função contínua, o valor médio, né, o Y médio, ou seja, o YA mais o YB sobre 2, está aqui no meio. Não necessariamente exatamente no meio, mas está contido nesse intervalo, em algum lugar. Tudo bem, né? Mas é um teorema. E daí, baseado nesse teorema, os matemáticos gostam muito de criar teoremas, né? Criou-se outro. Se uma função é contínua, de A até B, e ela muda de sinal, em algum momento desse intervalo entre A e B, ela passou por 0. Né? Esse é outro teorema. Mas eu brinco, parece que é óbvio, né? E de certa forma é, mas são teoremas extremamente utilizados em cálculo numérico. E não é uma nem duas vezes que eu quero saber quando com y dá 0. Né? Quer ver uma função complicada? X ao cubo mais 2x igual a 0. Vai achar. Né? Essa até é fácil. Vou colocar mais um ainda aqui para complicar. Aí é complicado. Tá? Aí você tem que usar algumas técnicas. Né? Quer ver outra que é bem difícil? X vezes seno de x igual a E na x. Vai achar o menos E na x. Vai achar onde o y é 0 aqui. Não acha. Analiticamente não acha. Vai precisar do método numérico que usa esse teorema do valor intermediário, de certa forma, ou o teorema da mudança de sinal. E aqui já apareceu de presente uma equação para eu achar o x, onde ela dá igual a 0. Então, eu vou fazer o gráfico da função x ao cubo menos x menos 1, né? Que é o gráfico dessa função aqui. E eu quero saber onde ela passa por 0. Bom, ela vai passar por 0 onde ela muda de sinal. Então, eu vou fazer. Vou abrir o Excel aqui, coisa que eu ia fazer na mão ou com calculadora, né?
X quadrado menos x menos 1. Me ensinaram recentemente como fazer o 2zinho aqui, ó. Se segurar o Alt do lado direito e colocar 2, ó, fica x quadrado numa boa. A linha à esquerda, esses, e eu vou fazer isso aqui de menos 10 até 10, porque eu não faço ideia de onde possa estar esse cara, né? Talvez eu vou colocar 2 valores só. Eu vou colocar entre 2 valores. Eu vou colocar entre menos 10 e 10. Vou colocar aqui menos 10 e aqui 10. Vou ver se ele muda de sinal, né? Essa função é contínua o tempo todo, então, sem estresse. E temos espaço. E o que não falta é espaço. Só até aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, ó. Pá, agora não tem. E agora, igual a x quadrado menos x menos 1. Podia dar mais perto do zero, né? Ó, não mudou de sinal. Eu vou colocar menos 100 em 100. Não mudou de sinal. Mas é um x quadrado. O mamute tem que saber que quando vai para menos infinito mais infinito, vai dar infinito aqui. Então vou colocar 0 aqui. Opa, aqui não, 0 no x. Eu vou ter que trabalhar mais perto, né? Eu não posso trabalhar com os extremos, que nos extremos, mamutinho, isso aqui vai para infinito. Pensa. Então vou colocar menos 1 e 1. Opa, mudou de sinal. Mudou de sinal. Então, que tal eu colocar menos meio? Menos 0,5 aqui. Ai. Não foi uma boa. Vou voltar para o menos 1. Eu vou colocar menos 0,9. Continua positivo. Menos 0,8. Opa! 0,7. O 0,6. Putz, o 0,5 estava quase lá, né? Menos 0,6. Já não dá mais, tem que deixar 0,7. 0,7. Menos 0,7. Agora aqui eu vou começar a diminuir. Vou colocar 0. Bom, claro que ia dar menos 1 também, né? 0. Vou colocar aqui menos 0,4. Olha aqui, ó. Menos 0,5, que a gente já sabia quanto que era. Menos 0,5. Continua negativo. Menos 0,6. Continua negativo. Bom, agora eu já sei que a raiz está em menos 0,65. Agora eu vou colocar aqui, então, menos 0,75. Continuou positivo, vou colocar 7,6. Continuou positivo, eu vou colocar 7,8. Vou colocar... mas eu vou diminuir, 7,4, desculpa. Eu estou fazendo ao contrário. 7,2. Enquanto tiver positivo, está de boa, né? Esse tem que ser positivo e esse é negativo. Um é 0 mais, outro é 0 menos. 7,1. 7,0. Continua positivo? Então vou fazer 0,65. Continua. Agora sim. 0,63.
Eu vou, para ficar mais fácil, eu vou colocar uma formatação condicional aqui, ó. Quando esse for positivo, vai ficar azul. Realce das células, né? Se ele é maior do que 0, né? Se essa célula for maior do que 0, eu vou formatar ele, formato personalizado. O preenchimento vai ser um azulzinho claro. Ok. E aqui eu vou colocar um vermelhinho quando for negativo, né? É menor do que 0. Aqui ele já ficou vermelhinho, deixa esse vermelho mesmo. Tá, então, 0,66, se eu botar 0,62, tá dentro. 0,61, negativo, já não está mais legal. Então, 0,62. Aqui eu vou começar do menos, né, do menos 63, menos 0,63. Não, 0,61 na verdade, né? 61. Nossa, então esse é negativo. Bom, já sei que está aqui no meio, 62 eu não posso colocar, eu vou colocar 61, 5. 60, continua negativo, ok. 61, 8, vamos ver se dá negativo. Continua negativo, dá quase 0. Se eu colocar 9, certamente não vai dar, já vai virar positivo. Não, tem que ser 61, 8. Então aqui vai ser 0, 61, 8 vai dar o mesmo resultado, né? Então vou colocar 9. Então está entre esses dois. Está entre esses dois. Aqui eu vou colocar 61, 8, 5. Já deu positivo, não. 61, 8, 2. Não, 61, 8, 1. Nem 8, 1. Então 8, 0, 5. Nem esse. 8, 0, 1. 8, 0, 3. 8, 0, 4. Tem que continuar ali, ó. Não, 8, 0, 3. Agora eu vou colocar esse valor aqui, né? Só que eu vou colocar um valor um pouquinho menor depois, né? Agora eu vou colocar 8, 0, 4. E chega! Eu já sei que uma das raízes é 0,6180, né? Já consegui com 4 casas depois da vírgula, né? Só vendo onde a função muda de sinal. Tá? Para confirmar isso, eu vou fazer x² menos x menos 1 aqui, ó. x² menos x menos 1 igual a 0. A gente fez x² e não x ao cubo, né? Nem precisaria fazer isso no x², né? Então, nós encontramos menos 0,618, né? Nós encontramos. Só que a nossa função era x ao cubo. x² não faz o menor sentido, né? Então vamos lá, x ao cubo. X ao cubo. Então, x ao cubo. Voltamos. x² é Bhaskara, né? Bom, agora eu vou colocar aqui, como é x ao cubo, aí eu posso colocar menos infinito e mais infinito que vai dar certo. Né? X ao cubo é óbvio, né? Que ela começa lá, né? Quando x for menos infinito, vai dar menos infinito. Quando x for mais infinito, vai dar mais infinito. Porque eu só pego esse termo cubo. Tá? Mas, beleza, não. Está muito longe uma raiz da outra, né? Que tal eu começar entre menos 1 e 1 agora, só para ver se muda de sinal? Não fui feliz. Tá, vou colocar entre menos 3 e 3. Não sei por que eu gosto de simetria. Agora mudou de sinal. Entre menos 3 e 3 mudou de sinal. Eu vou, de novo, colocar agora uma formatação condicional aqui, que eu acho que com aquela nós arrastamos, ele acaba... Né? Vamos limpar as células. E agora, nova regra, para as duas, tá? Para as duas. Formatar todas as células com base em seus valores. Tá? Olha aqui, ó, ele até já dá escala bicolor, tá bom. Então, o mais baixo vai ser vermelho e o mais alto vai ser o azul.
Bom, ficou legal. Ficou legal. Positivo e negativo. Tá? Eu até diria que seria melhor... Bom, a gente vê o mais e o menos de cara aí. Tá? Agora eu vou fazer entre menos 2 e 2. Menos 2 continua negativo. Eu vou descendo até ele ficar positivo. Menos 1 continua negativo. 0 continua negativo. 1 continua negativo. 2 ficou positivo, não quero. 1.5 positivo, não quero. 1.1 positivo. Bom. E aqui eu vou fazer 1.5, que é positivo. Já estou chegando perto do 0. 1.4 é positivo. Era aqui embaixo. 1.2 já deu negativo. Já deu negativo. Tá? Por isso que a nossa formatação condicional estava furada. Então vamos gerenciar regras. Editar a regra. Número. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver se dá certo isso aqui, menor do que 0. Não, vamos fazer outra regra. Excluir regra. Nova regra. Tá? Com o valor em seus valores, escala bicolor, não. Valor. Não é por aqui. Nova regra. Usar uma fórmula para determinar. Legal. Essa aqui ficou bom. Então, se for menor do que 0, vamos formatar vermelho. Ok. E agora, ok. Agora eu vou adicionar uma nova regra. Uma fórmula. Se for maior do que 0, formatar azul. Acho que não funcionou nada. Vamos tentar uma última vez. Limpar regras. Formatar. Aqui, tem um. Se é maior que 0, vai ficar texto vermelho. E se é menor... Bom, fiz menor, agora tem que fazer maior, né? Maior do que... o maior é vermelho, não. O maior deveria ser azul. Azul. E agora a formatação condicional. Se é menor do que 0, aí ele vai ser vermelho. Acho que para fazer fora dessa formatação aí, só se botar naquele, acho que é VGA, né? VBA, eu acho. Mas eu gostei. Não, acho que dá, sim. Aqui só faltou conhecimento. Pronto, Aqui eu tenho azul, né? O positivo e vermelho o outro. Vou colocar aqui 1.2. Continua negativo. 1.3 acho que vai para positivo. 1.3 ainda dá certo. Então vou colocar aqui 1.4. Continua positivo. Agora, vamos lá. 1.35. Negativo. 1.32. Positivo. Então vou colocar 1.33 aqui embaixo para ver se dá, né? 1.33 é positivo. Então já sei que é 1.3. Aqui eu vou colocar 1.325, positivo, não é? 1.322, negativo. Vamos ver se o 3 continua. Tá. Então aqui eu já sei que vou copiar esse valor para cá. Vai dar negativo, né? Vou tentar colocar um 4. Opa, 4 é negativo, então lá em cima é 4 também. Aqui eu vou colocar um 5.
Ó, já sei que é 1,32. Agora já continua um pouco, ó, já deu quase zero, né? Agora eu sei que está entre 4 e 5 aqui. Eu vou colocar 45 para ver se continua negativo. Continua. Então vou copiar esse daqui para cá e vou colocar 46 aqui. Negativo, não. Então pode colocar esse 46 lá para cima e coloca o 47 aqui. É 48, então pode colocar esse 47 lá para cima e é 48. Pronto. Até 1,324 até aí nós acertamos. Vamos continuar na luta. Vamos continuar na luta. Aqui eu acho que é quase um zero aqui. Vou botar um só para garantir. Ah, 1, ó. Já foi 1. Vou colocar um 3. 3 já não é. 2 continua negativo? Não, é 1 mesmo. 1 mesmo. Copiar esse e colar aqui. E aqui eu vou colocar o 2 para dar um negativo. Olha aqui, ó, já achamos quase zero dos dois lados, né? Mas já vou me dar por feliz, ó, 1,3247. 1,3247, né? Com a mesma precisão eu chego no zero. Agora, né, claro que aqui é o 1,3247. Não vou complicar. 1,3247 e acabou. Bom, vou calcular no nosso software também. Coloca x ao cubo ali agora. X. Isso aqui só está incomodando aqui esse segundo aí, ó. Vamos apagar. E aqui eu tenho as soluções complexas, né? E 1,3247 que é a solução real. 1,3247, 179, lá vai, né? Então nós chegamos na resposta, né? Usando aquele teorema de que se a função é contínua e ela muda de sinal, a raiz está aqui no meio. É um teorema que tem sua aplicação, né? Esse é o gráfico, né? E é óbvio que se a função é contínua, ela mudou de sinal, né? Entre 2, então a raiz está ali no meio. Você vai apertando cada vez mais os sinais positivos e negativos, né? Até chegar num zero mais e num zero menos, onde o x vai estar entre dois limites bem pequenininhos, e você pode dizer com certeza, ó, a raiz está ali. E aqui a tabelinha que eu fiz no Excel, aqui ela foi feita, né? Foi dado tanto zoom aqui, até isso aqui pareceu uma reta, né? De forma que você achasse 1,32, até 1,32, nem foi tão longe quanto nós fomos, né? Meus caros, hoje vamos terminar por aqui nossa aula, né? Nós temos ainda mais alguns slides aqui para ver, né? Mas esses próximos limites, né? Fica para a aula que vem, tá certo? Um abração para vocês. Qualquer coisa é só continuar fazendo contato, né? Aqui pelo Teams ou pelo WhatsApp, que nós estamos, né, sempre no grupo, né? Com exceção de coisas que forem de fato particulares, sempre no grupo, né? Mesmo durante a prova, se tem alguma dúvida da prova, se eu não posso tirar no grupo, eu não posso tirar no particular também, tá? Então, particular para assuntos particulares e assuntos da aula na aula, né? Por exemplo, faleceu, não, pelo amor de Deus que não aconteça, mas faleceu minha avó, né? Não precisa falar no grupo, pode falar no particular. Assunto da aula na aula, assunto que você acha que é mais particular. Ah, eu tenho vergonha de perguntar. Aí o problema é teu. É no grupo, não é no particular. Tá? Supere a vergonha. Faz parte do ensino da faculdade também formar gente. Gente que trabalhe a vergonha. Trabalhe sua vergonha aqui. Não deixe para trabalhar sua vergonha quando for pedir emprego. Aí você está lascado ou lascada. Tá? Aqui é o momento de trabalhar a sua vergonha e é o momento de errar, inclusive. Tá? Se for para errar, erre aqui. Não erre depois, que depois o preço é mais alto. Aqui vocês estão, de certa forma, numa família ainda. Tá? Um abração a todos aí e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu.